Bonsoir à tous, comment ça va? Eu Debasse aqui do Le Francês. Sejam muito bem-vindos na live de hoje. Pessoal, então o que acontece? Hoje aí nós vamos ter uma aula com foco em algumas expressões e principalmente na prática aí do francês, tá? Bora lá? Salut! Bonsoir Gleuza, comment ça va? Donc vous avez bien étudié le français pendant ces jours? E estudou francês esses dias? Bora lá então, hein? Primeira expressão que nós vamos aprender hoje aí, qual vai ser? À mon avis, tá? Então, à mon avis em francês significa na minha opinião. Nós temos várias formas de dizer, de se expressar no idioma francês. E uma delas é à mon avis. Então, já vou deixar escrito aí para vocês, tá? À mon avis. Très bien. À mon avis. C'est ça. À mon avis en français significa ao meu ver, na minha opinião. Então, por exemplo, à mon avis, aujourd'hui nous pouvons aller à la Tour Eiffel. Ou seja, na minha opinião, hoje nós podemos ir à Torre Eiffel. Como que ficaria toda essa estrutura aí no francês? Novamente, vamos lá. À mon avis, nous pouvons aller à la Tour Eiffel. Então, nós podemos ir à Torre Eiffel. Neste contexto, nós vamos utilizar aqui o aller, tá? Aller no francês significa ir. Ok? Então, deixa eu anotar para vocês. Aller en français signifie... Oh là là, pardon. Como é que saiu com T? Tá errado aí, pessoal. Très bien. Parfait, c'est ça. Ok? Aller, ou seja, ir. E aí, para essa dica de hoje, para as expressões de hoje, nós vamos trabalhar também o futur proche. O que é o futur proche, Leandro? Pessoal, ele é o quê? No português a gente utiliza, por exemplo, essa estrutura. Bonsoir, Ana. Ça va? Annabelle, Tayane, sejam muito bem-vindas. Bonsoir, Marina. Bonsoir, Jonathan. Sejam bem-vindos. Então, pessoal, no português a gente fala assim, ir a, né? Ir a não. Eu vou trabalhar. Então, eu conjugo o verbo ir no presente e adiciono um verbo no infinitivo. No caso, trabalhar. Eu vou trabalhar, je vais travailler. Se eu disser assim, então, eu vou conhecer a Torre Eiffel. Je vais, então vou deixar anotado aqui para vocês que a gente vai utilizar o verbo no presente, que é esse que eu já deixei para vocês aí. Ou seja, je vais, eu vou. Conhecer, pessoal, é assim no francês, tá? Très bien. Donc, je vais connaître o que? La Tour Eiffel. D'accord? Então, lembre, vamos pronunciar aí Torre Eiffel de forma correta no francês. La Tour Eiffel. Eiffel. Então, pessoal, o L no francês, ele é bem carregado. Como assim, Leandro? O L vai sempre ficar bem mais forte que no português. No português, L. En français, L. Perceba, ao término da pronúncia, a pontinha da língua vai ficar aqui atrás dos dentes. L, animal, cheval, tá ok? No caso, animal, cavalo, a gente vai pronunciar com o sufixo aí tendo o L, beleza? Então vamos lá. À mon avis, je vais connaître la Tour Eiffel. Ou seja, na minha opinião, sim, eu vou conhecer a Torre Eiffel. E se nós fôssemos utilizar, por exemplo, eu quero conhecer... Bem bacana também este verbo, que nos dá uma bonne aisance. O que é aisance, pessoal? Aisance, en français, significa desembaraço, ou seja, é a forma que você consegue falar, fluência, basicamente, tá? Então, deixa eu só anotar para vocês do que eu estou falando. Ici, nous parlons de l'aisance. Isso, no francês, significa, então, o desembaraço, a fluência. E é esse outro contexto, eu quero, je veux aller... à la Tour Eiffel, d'accord? Je veux aller à la Tour Eiffel. Eu quero ir à Torre Eiffel. Então, à mon avis, aujourd'hui, je veux aller à la Tour Eiffel. Tranquilo? Então, se eu quisesse utilizar assim, se eu quisesse falar, por exemplo, na minha opinião, eu vou pegar, agora eu vou tomar um café. À mon avis, ou já vamos aprender outra. Essa outra expressão é o quê? Je pense
que. Je pense que. No francês a gente utiliza muito o verbo penser, que vai dar o mesmo sentido de pensar ou também de dar essa correspondência, de dar a opinião, de falar o que você pensa, o que você acha, o que você acredita, tá ok? Então, por exemplo, eu acho que eu vou tomar um café. Je pense que je vais prendre un café. D'accord? Je vais prendre un café. Então, eu vou tomar um café. Como que fica essa estrutura? Vamos lá, pessoal. Je pense que... A primeira forma, então, eu acho que... E depois a gente só vai adicionar o contexto, tá ok? Vamos entrando aí, pessoal. Ó, vocês estão vendo esses aviãozinhos? Não esqueça de enviar para seus amigos e amigas que gostam do francês e que não percam a aula de hoje, que ela está incrível, tá? Então, na aula de hoje a gente vai aprender várias expressões e não somente as expressões, como colocá-las em contextos práticos com o verbo aller e principalmente o verbo vouloir, que é o querer. Então, isso nos dá uma fluência aí muito grande, um desembaraço muito grande para falar o que a gente quiser, beleza? Donc, je pense que... Aí eu pego e jogo novamente o futur proche. Je pense que je vais prendre. E aqui eu vou colocar o prendre e o boire. Então, prendre em francês significa pegar, tomar. Pode ser no contexto de pegar um ônibus, pegar um trem, tá? E de tomar um café, tomar um chá, dessa forma, tá? Prendre un café, prendre un thé, d'accord? C'est ça, vamos lá. E vão escrevendo aí, vamos praticando juntos, que aproveitamos e eu já vou corrigindo também qualquer dúvida de vocês, beleza? Donc, je pense que je vais aller à la Tour Eiffel, foi aquele contexto, e agora je pense que je vais prendre ou je vais boire um café. Então, como que fica um café, pessoal? Quase idêntico aí ao português. Salut, Diária Pereira. Diaraci, como ça va? Seja muito bem-vinda. Tá bom, pessoal? Então, essa é a estrutura. Um café. Très bien. Beleza? Vamos lá. Agora, continuando aí. A gente vai utilizar agora o maintenant. Então, a palavrinha aí, agora. Como que a gente fala agora em francês? Na última aula, a gente viu aí com a Gleusa. Nós tivemos uma aula ao vivo aí com vocês. E foi excelente essa aula. Se você ainda não assistiu a aula com a Gleusa, eu deixei lá no meu canal no YouTube, tá? Então, Leandro Fontebassi, para você que quer rever essa aula, está lá, com muito conteúdo bacana e principalmente como utilizar de forma correta o verbo avoir besoin de, que no português significa precisar, tá bom? Vamos lá, pessoal. Je vais, isso, Tayane, très bien. Só que nessa estrutura aí do je vais, você pode colocá-lo sem o apóstrofe. Então, a gente não vai ter esse apóstrofe aí, tá bom? Très bien. Je vais boire du café. Não esqueça de colocar também o partitivo, d'accord? Então vai ficar com o du café. Salut, Vanessa Milton, seja muito bem-vinda. Monique, bonsoir. Vamos lá então, pessoal. Maintenant, agora eu acho que vou falar francês. Então, novamente, maintenant, je pense que... E vamos jogar o futur proche. Je vais... Vou falar francês. Como que é falar mesmo? Parler, tá bom, pessoal? Je pense que je vais parler français. Ou seja, isso aqui também para nos dar essa opção de como se expressar, tá bom? Então já vimos aí, à mon avis, je pense que, tá bom? Je ne pense pas que. Eu não acho que. Então, a gente pode utilizar também essa estrutura, tá? A gente vai fazer como? Colocar na negativa. Como que funciona a negativa mesmo? Lembram? Lá das últimas aulas. Então, a gente vai utilizar neste contexto o ne e o pas, tá bom? Ne e pas. Então, no caso, se eu estou falando na afirmativa, eu acho que, eu penso que. Na negativa, je ne pense pas que. Estão vendo aí como que é simples? Quão parecido é com o português? Então lembre-se, o francês, como o espanhol, como o italiano e o português, são todas línguas derivadas do latim. Então nós temos uma familiaridade, nós temos aí uma similaridade muito grande. E isso faz com que nós tenhamos mais facilidade para aprender esses idiomas, tá?
Isso, não sei se você sabe, mas no idioma inglês, 30% basicamente dos vocábulos, ou seja, do vocabulário todo aí completo do inglês, 30% nós encontramos palavras do francês, tá? É isso aí, por mais que sejam línguas distintas aí, nós temos essa correspondência aí. Que bacana, né? Da mesma forma, no português você pode ver, nós temos inúmeras palavras aí que utilizamos no dia a dia, e uma das expressões até que eu gosto muito é a famosa tête à tête, né? Que no português é tête à tête, en français tête à tête, que é o cara a cara, face to face, falar com alguém cara a cara. Eu gosto muito dessa expressão. Entre outras palavras aí que nós temos e utilizamos de forma frequente no português e que são francesas, não é? Beleza? Vamos lá então. Continuando, pessoal. Margarete, seja muito bem-vinda. Vamos lá. Essa próxima estrutura que eu vou deixar para vocês, eu vou utilizar o precisar que nós vimos na semana passada. Quero ver se vocês estão afiados aí, se vocês ainda lembram. Vocês vão colocar assim para mim, ó. Eu preciso... Então já vimos aqui a questão do contexto do conhecer, não é? Connaître. Não esqueça, conhecer em francês, connaître. Então, eu preciso conhecer a França, tá? Como que a gente vai colocar essa estrutura, pessoal? Bora lá. Bem simples. Então, eu vou conjugar o verbo avoir besoin de, que é o precisar, e vou colocar o contextozinho com o connaître. J'ai besoin de connaître la France. Vamos pronunciar França de forma correta aí. Como que a gente pronuncia França no francês? Pessoal, percebam aí a grafia. F-R-A-N-C-E. Beleza? France. Então, o AN no francês, muitos alunos erram, porque eles acham que a gente vai pronunciar de forma igual ao português, que é França, né? Com o Rzinho ficaria France. Não, o AN no francês, pessoal, ele vai ter um som como se fosse o, on, France, beleza? Da mesma forma, quando você vira aí o EN, ou seja, a sílaba EN no francês, também você vai colocar com o som de on, tá? Por exemplo, serpente, serpent, d'accord? Serpent. Tranquilo? Então não esqueçam mais disso. Salut Rodrigo, bonsoir mon ami, seja muito bem-vindo. Ça va bien? D'accord, Tayane? Aí, j'ai besoin, tá, Tayane? Então a estrutura aqui conjugada é essa, ó. Eu preciso, j'ai besoin de. Beleza? Vamos lá então, continuando aí. Eu preciso conhecer a França. J'ai besoin de connaître la France. Tranquilo? Agora, se eu fosse te perguntar aqui, qual é a sua opinião? Vous pensez quoi? D'accord? Vous pensez quoi de ça? O que você acha disso? Vous êtes d'accord? Vous êtes pas d'accord? Você está de acordo? Você não está de acordo? Então, agora a gente vai novamente utilizar a resposta. Então, ou seja, na minha opinião, eu acho que sim, eu quero conhecer a França, tá? Então, vamos estruturando as frases aí de forma bem simples e semelhantemente ao português. Isso que é o bacana. Sem precisar ficar focando em gramática, em resolução de exercício de preencher lacunas ou toda aquela coisa engessada e chata, tá bom? Realmente contextos práticos. Então vamos lá. A perguntinha foi: quel est votre avis? Ou seja, o que você pensa? O que você acha disso? Donc, já vimos. Então, je pense que. E a partir daí apenas a gente utilizar o verbo. Então, je pense que. Eu vou. Como que é eu vou mesmo? Já vimos. Je vais. Eu acho que eu quero. Je pense que. Je vais. Então, já quero entrar nessa questão aqui com vocês e desmistificar. Como que a gente vai falar, por exemplo, eu vou? Ou seja, esse V-A-I-S. Je vais. Vais, tá? Não dá para ver muito aqui, mas eu estou abrindo os braços, ou seja, é um som aberto. Je vais. Tá bom, pessoal? E outra, qualquer dúvida, anote aqui, hein? Não esqueça. Você já enviou essa live aí para o seu amigo que gosta da cultura francesa, que gosta de francês? Não esqueça, hein? Então, je vais, eu vou, bem abertinho. Quando trabalharmos o querer, que é o vouloir, e neste contexto é o de baixo aqui, ó,
V-E-U-X, V-E-U-X, eu quero, je veux, mais fechado. Je veux, veux. Para você falá-lo de forma correta, você pode lembrar então da letra V no português. Como que é o V? V. Esse é o V no português. Ótimo, V. Só que você coloca um biquinho bem tranquilo, ó. V. V. E não esqueça do pronome. Então, je veux. Que significa eu quero, tá ok? Je veux, eu quero. Eu vou, je vais. Então, colocando no contexto, eu acho que eu vou conhecer a França. Je pense que je vais connaître la France. Vamos trocar esse je pense que vamos utilizar aquela primeira expressão, que significa a mon avis. E essa dica, pessoal, vou postar hoje, mais tarde, lá no meu Instagram. Então, se você ainda não me segue, no meu perfil é Le Français, tá? Vou deixar aí para vocês. Se você ainda não me segue lá no meu Insta, tá aqui, ó. Com muita dica e conteúdo bacana também para você desenvolver, para você enriquecer o seu conhecimento, sua aprendizagem no francês, tá bom? Beleza, le francês. E agora vamos utilizar aqui eu acho que com à mon avis. À mon avis, je veux connaître la France. Não esqueça, tá? Então, essa é uma das formas que nós temos para você dizer a sua opinião, ou seja, o que você pensa. À mon avis. À mon avis, na minha opinião, a minha forma de ver. Ótimo. À mon avis, je pense que je vais. D'accord? Je vais. Então, muito conteúdo aí já para você desenvolver o seu francês, tá? E outra dica, pessoal, não sei se você sabe, mas amanhã inicia a Semana da Fluência no Francês. Então vai ser um evento que eu estou desenvolvendo, vai ser uma semana com muito conteúdo, com muitas aulas online aí e gratuitas para você realmente deslanchar no seu francês, destravar, com muita dica para você chegar à fluência também, tá? Então não esqueça, se você quiser participar, você pode me mandar um DM lá no Le Francês ou na minha própria bio, tem lá o link de inscrição. A inscrição é online e gratuita, então todas as aulas serão online e gratuitas, tá ok? Não perca tempo, vai ser do dia 15 ao dia 22 de junho, online e gratuito. E você vai gostar muito, porque o conteúdo está sensacional. Vamos lá, pessoal. Salut, Lucas Moura, como ça va? Salut, Maria Fernandes, bonsoir, mes amis. Bora lá, então. Continuando aí. A próxima estrutura que nós vamos utilizar vai ser o je pense que nós já vimos. Então, vou dar mais um, parecido com ele, que vai ser o verbo croire. Croire, tá? O que significa croire, Leandro? Significa crer, acreditar. Ou seja, quando você fala em português, por exemplo, eu creio que sim, eu acho que sim, ele estará neste mesmo contexto, tá? Dessa forma. Vamos conjugá-lo? Bora lá. Je crois, d'accord? Je crois, crois. A pronúncia aqui, pessoal, ela vai ficar assim, ó, literalmente. O S a gente não vai pronunciar, então... Alors, ici nous allons avoir un S muet, um S mudo, tá? São ínfimas vezes, são pouquíssimas vezes aí onde a gente pronuncia o S na língua francesa, quando ele estiver no sufixo, ou seja, no fim da palavra, ao término aí da palavra, tá bom? Então, vamos lá. Je crois. E novamente a gente vai jogar o que, ou seja, eu acho que. Je crois que. Então, por exemplo, eu acho, je crois que, eu acho que você deve participar da Semana da Fluência no Francês. Por exemplo, como é que fica isso aqui? Bem simples. Je crois que vous devez participer à la Semaine du Français. D'accord? C'est comme ça. E não esqueça, uma dica aqui muito importante. No português a gente utiliza participar de alguma coisa, não é? No francês a gente vai utilizar a regência, ou seja, a preposiçãozinha a, participer à quelque chose. Então, no caso aqui, como semana é feminino, la semaine, je crois que vous devez participer à la semaine du français.
Tá ok? Então a gente vai colocar dessa forma. Participer à quelque chose. Então, literalmente, participar a alguma coisa. Porque é assim que fica no francês. Diferentemente do português que a gente utiliza aí a preposição participar de algo, de alguma coisa. Tá bom? Então já anote essa dica aí também, não esqueça. Então vamos lá, recapitulando. O que nós já vimos até agora na aula de hoje? Nesses poucos minutos de aula. Muito conteúdo já. Então já vimos aí, primeiramente, como dizer na minha opinião, que é, como que é mesmo? À mon avis. À mon avis, ou seja, na minha opinião, beleza? Segunda forma aí que eu já passei para vocês de como dizer na minha opinião, utilizando aí o verbo penser. Então, novamente, não esqueçam, já expliquei sobre a pronúncia do EN e do AN. On. Então, quando eu for pronunciar o verbo pensar, que eu falo pense, né? No português, en français, vai ficar penser, como se fosse um ON, um otil, com um leve biquinho. Penser, d'accord? Beleza, então nós vimos isso. Je pense que, tá? Na negativa, também trabalhamos. Como que fica? Je ne pense pas que, ou seja, eu não acho. Então já vimos o que? Eu acho, à mon avis. Je pense que, eu penso que, eu acho que, eu não acho, eu não penso essa coisa. Je ne pense pas que. Ótimo, até aqui tá tranquilo? Alguma dúvida? Beleza. E nós vimos também a utilização do verbo aller, ou seja, futur proche. Aller, o présent, plus um verbo infinitif. Vamos colocar aí toda a estrutura do aller? Bora lá. Bonsoir, Melina. Salut, Drica. Vamos lá. Então, conjuguemos aqui todo o verbo aller para vocês ficarem com mais facilidade. Je vais, d'accord? Tu vas. Perceba, ele é bem parecido com o português, tá? Elle va, vou colocar o L que fica melhor aí para vocês identificarem. Elle va, très bien. Então, aqui nós já teremos todos os pronomes pessoais do francês também. Nous allons, voilà, c'est ça. Vous allez, demora um pouquinho aqui por conta do teclado, tá bom? E ils vont, d'accord? Então aqui nós já temos toda a estrutura do aller no presente. Então vamos colocar algumas frasezinhas simples utilizando o à mon avis ou je pense que, tá bom? Então novamente, eu acho que eu vou falar português. Je pense que je vais parler português, tá bom? Já vimos esses verbos aí nas últimas aulas. Então novamente, aqui, vous allez boire du café. Vous allez boire du café, ou seja, você vai tomar café, você vai beber café com essa forma, tá? Nous allons connaître la Tour Eiffel. Então nós vamos conhecer a Torre Eiffel. Não esqueça, hein? Este verbo connaître, très important, muito importante, tá? Cessar. Vamos lá, continuando aqui com a terceira pessoa do plural, ou seja, il e elle. Observação, pessoal, no S a gente não vai pronunciar, tá? Então o som aqui é il, tá bom? Apenas o som do I e do L. Eles vão, ils vont, d'accord? Ils vont, eles não vão, ils ne vont pas. Então hoje eles não vão estudar. Aujourd'hui, ils ne vont pas étudier. D'accord? Salut, Faria. Seja muito bem-vindo. Bonsoir, mon ami. Beleza? Ficou claro aí? Tá tranquilo? Ótimo. Agora vamos pegar outra estrutura, então. Vamos pegar aí aquilo que eu acabei de falar, que foi o croire, ou seja, o verbo crer, acreditar. Je crois que. Então, como que fica esse croire que com o pronome vous? Então, ou seja, você crê, você acredita, você acha. Vous croyez. Ici, ou seja, aqui, pessoal, la prononciation, c'est vraiment très intéressante. Então, aqui a pronúncia ela fica muito interessante. Ó. Vous croyez.
eu vou falar como se fosse dessa forma, ó. Vou deixar anotado para vocês. Croyez, tá? Então a gente vai pronunciar como eu deixei aqui a grafia. Ou seja, você crê, você acredita. Vous croyez. Lembrando que o OI e o OY eles vão ter um som aí de UA, tá bom? Então, croyez e croire. Tranquilo? Alguma dúvida aí? Bonsoir, Ana Luísa. Oi, Tayane, não está me ouvindo? Alô, alô, deixa eu aumentar. Deixa eu ver que se aumentar o som aqui fica melhor. Alô, alô, tá melhor aí? Estão me ouvindo? Pessoal, mandem um joinha aí se vocês estiverem me ouvindo. Bem, manda um joinha aí. Alô, alô, alô. Ça va? Não estão me ouvindo? Alô? Vamos lá então, vamos continuar. Não falaram nada? Beleza, pessoal. Tranquilos até aí? Ça va. Lívia, seja muito bem-vinda. Bonsoir. Então, pessoal, novamente. Je crois que. Je pense que. À mon avis. Tá bom? Então, você vai sair da aula de hoje aí com várias expressões para você poder se expressar. Pour que vous puissiez vous exprimer. Tá? Então, se expressar. No francês, a gente vai falar pour s'exprimer. De cette façon. Très bien. Próxima, então, pessoal. Vous croyez que vous avez besoin de parler français? Então, você acha que você precisa falar francês? Como fica essa estrutura? Vous croyez que vous avez besoin de parler français? Então, aqui a gente já consegue concatenar o quê? Tanto o croire que, né? Achar que, e o verbo precisar, que é um verbo imprescindível, principalmente em uma viagem. Eu preciso, j'ai besoin. Eu preciso, j'ai besoin de manger, j'ai besoin d'aller, eu preciso ir. J'ai besoin de voir, eu preciso ver. J'ai besoin de connaître, eu preciso conhecer. J'ai besoin d'aller, eu preciso ir. Então, nós temos várias e várias estruturas, ou seja, vários contextos, frases aí para você utilizar com apenas um verbo. Percebam como que funciona, tá? É muito simples, beleza? Vamos lá, continuando então. Jamile, seja muito bem-vinda. Vamos lá. Très bien, mes amis. Vous croyez que vous avez besoin de parler français? E o mais interessante é que, se você nunca estudou francês, você vai bater o olho e você vai entender o contexto. Isso que é interessante. Como eu havia dito, comme je vous ai dit tout à l'heure. Même si vous n'avez jamais étudié le français, donc à cause de la dérivation, donc ce sont des idiomes qui ont dérivé aussi du latin, nous allons pouvoir bien le comprendre sans aucune difficulté, donc sans aucun souci. D'accord? Então, mesmo que você nunca tenha estudado francês, você vai ter facilidade de aprendê-lo, tá? Principalmente, o que leva um pouquinho mais de tempo é a questão da fala, tá? Mas, mesmo você lendo aí e já me ouvindo, eu sei que você pode compreender. Por quê? Porque eu podia compreender no início já, mesmo sem ter nunca botado os pés na França, então eu já consegui entender os franceses. Isso aí que nos assimila, essa assimilação é muito interessante, muito bacana aí, com relação à questão das línguas que derivam do latim. Beleza? Então, novamente, vamos lá. Vous croyez que vous avez besoin de parler français? Você acha, você acredita que você precisa falar francês? Então, já anote essa estrutura aí. E vamos colocar, por exemplo, sim, vamos responder de uma forma afirmativa. Oui, je crois que. Oui, je pense que. Ou oui, à mon avis. Então, nós temos essas três formas já para você se expressar, você colocar aquilo que você pensa aí. Je pense que, je crois que, tá bom? À mon avis, vou deixar anotado aí para vocês, tá bom? Bora lá. À mon avis. Então, ou seja, à mon avis, ou seja,
J'ai besoin de parler français. Ou se você quiser trocar, por exemplo, apenas o idioma francês por outro, à mon avis, j'ai besoin de parler anglais. À mon avis, j'ai besoin de parler italien, japonês, chinois, suédois, que é sueco, e ça part. Basta apenas trocar uma palavrinha, a estrutura vai permanecer a mesma, tá? E aí, pessoal, estão gostando da aula de hoje? Tá interessante aí para vocês? Então não esqueça, eu queria pedir um favor, digamos, vamos fazer um desafio. Faz um print aí e marca aí no seu Instagram a live da Arte, a live de francês aí da loja Arte. E coloque lá também, @lefrancês, para as outras pessoas saberem que todo domingo nós temos aula de francês online e gratuita às 19h30, tá bom? Não esqueçam, hein? Então vamos fazer esse desafio. Faz um print da tela aí e me marque Le Francês e coloque aí a loja Arte, tá bom? É sempre um prazer estar com vocês. E novamente, se você ainda não se inscreveu na Semana da Fluência do Francês, não perca tempo. Inicia amanhã e vai até o dia 22. Todas as aulas online e gratuitas para você destravar realmente o seu francês. Continuando, pessoal. Je crois, vous croyez, je pense que, vous pensez que. Então, por que eu estou colocando mais o je e o vous? Porque esses pronomes são os pronomes que nós iremos ter de uma forma mais usual aí na França, tá? Lembram lá das formules de politesse? Nós já fizemos uma live com esse conteúdo. Qu'est-ce que sont les formules de politesse? Então, são as formas, são as palavrinhas mágicas. Então, basicamente, le mot magique, tá? Que nos dão, como é que eu digo? A forma mais cordial, mais polida de tratar os franceses, tá? E de não passar vergonha na França. Então, quais são elas? Bonjour, bonsoir, bonne journée, bon après-midi, salut, quando for um pouquinho mais informal, mas merci, de rien, tá bom? Il n'y a pas de quoi. Então, por exemplo, bonjour, bom dia. Então, você pode utilizar durante o dia todo. Era até engraçado. Muitas vezes eu chegava da faculdade lá na França e eu tinha um vizinho que por volta de 9h30, 10h30, assim, às vezes ele sempre descia com um cachorro. Aí tava ele lá fumando. Então os franceses, não sei se você sabe, eles têm a cultura de fumar bastante, tá? Eles fumam muito. Tanto mais novinho quanto mais idade. Assim, a pessoa, ela fuma. Então era até às vezes engraçado que eu digo assim, vi um senhor bem de idade mesmo, assim, cabelinho branco, com um cigarrinho na boca, com a baguetezinha andando na rua assim, ó, e fumando. E você pode ver que eles têm uma saúde de ferro, né? Também é outra coisa, outra característica aí dos franceses é a alimentação. Depois eu vou fazer uma live lá para vocês, pode ser até aqui pelo perfil da Arte, onde eu vou falar de vários hábitos, des us et coutumes de français, ou seja, dos usos e costumes dos franceses, com os pontos mais importantes aí. Então, o que eu quero dizer? Às vezes eu chegava tarde da faculdade e eu falava, je lui disais, bonsoir, monsieur, ou seja, boa noite, era de noite, né? E ele olhava para mim e falava, bonjour. Aí no início eu ficava quebrando a cabeça, como assim, bonjour? Por que ele está me falando bonjour? Tá? Então, o que acontece, pessoal? Alguns franceses utilizam o bonjour porque o dia, literalmente, ele tem 24 horas. Então, alguns franceses dizem bonjour mesmo quando for de noite. É interessante isso, né? Mas no início eu ficava meio tipo, por que ele diz? Por que eles estão falando isso? Mas é normal, tá? Então, lembre-se dessa questão aí também. Tayane, aqui você vai colocar excuse. Então, se eu deixar esse C ou U, o som vai ficar excuse. Então, a gente vai ter o som do U aqui, tá? Excuse. Très bien. C'est ça, Rodrigo. Je vais parler français avec vous aujourd'hui. Très bien, mon ami. Félicitations. Muito bem aí. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Vamos fazer a recapitulação de tudo que nós já vimos. Então, nós vimos novamente aí, à mon avis, o verbo croire, o verbo penser, avoir besoin de, que significa o precisar, tá? Então, se você ainda tem um pouco de dificuldade de utilizar este verbo, vou deixar ele bem, digamos, detalhado, destrinchado aqui. Bora lá, ó. Avoir no francês significa
ter. Besoin significa, je vais mettre entre parenthèses, necessidade, tá bom? Necessidade. E o de é a mesma preposição de que nós temos no português, tá? Eu vou enviar e vocês vejam aí. Olha só. Primeiramente, leia o que está entre parênteses. Lisez ce qui est entre le parenthèse. Como que fica? Leia primeiramente então o que está entre parênteses, que é em português. Ter necessidade de. Como assim, Leandro? Sim, o verbo precisar, então, no francês, ele é uma locução verbal. Nós temos um verbo, que é o ter, um substantivo, que é o necessidade, e a preposição. Qual é a preposição aqui, pessoal? De. Ter necessidade de. Então, se eu conjugar essa estrutura, essa locução verbal no presente, como é que fica? Em português, literalmente, eu tenho necessidade de. Simples, não? Eu tenho necessidade de. Très bien. Então, se nós fizermos a tradução, quando eu digo esse eu tenho necessidade de, no francês ele significa eu preciso, tá? J'ai besoin de. Embora o sentido aqui seja literal, eu tenho necessidade de, você não vai ficar pensando assim. Você vai pensar o quê? Eu preciso. E sempre após o de, vai vir um verbo no infinitivo. Então é o quê? Um verbo sem estar conjugado. Por exemplo, eu preciso comer agora. J'ai besoin de manger maintenant. Tá ok? J'ai besoin de manger maintenant. Ça va? Eu preciso não, vamos colocar aqui com o vous. Você precisa falar comigo. Vous avez besoin de parler avec moi. Tranquille? Vous avez besoin de parler avec moi. Eu vou deixar escrito essa estrutura para vocês internalizarem de forma mais fácil, tá bom? Vous avez besoin de parler avec moi maintenant. Tá bom? Dessa forma, pessoal. E se você for fazer a leitura, você vai ver o quê? Vous avez besoin de. Literalmente, você tem necessidade de. Só para você entender o contexto. Mas isso tudo quer dizer você precisa. Porque o verbo precisar do português nós não temos no francês. Ele é estruturado dessa forma, como uma locução verbal, que é um verbo, mais um substantivo e uma preposição, tá? Só para te explicar o que é o contexto, tá ok? E Tayane, aqui ó, j'ai besoin d'étudier. Então esse estude tá um pouco puxado para o inglês, tá? Que vai ficar assim, ó. J'ai, então o verbo estudar, j'ai besoin de étudier. Não esqueçam, hein? Lá naquelas primeiras aulinhas que nós tivemos sobre o alfabeto, como que é o som do U, pessoal? I. Então é biquinho, tá? Literalmente, e o som do I no português. E aí não tem como você errar. Você vai falar sempre de forma correta e perfeita o U do francês. Então muitos alunos pensam que o biquinho é feito todo instante, a todo momento. Não. É o que? Apenas quando você tiver o U e o E sem acento. Por exemplo, quando eu digo eu em francês, je. Quando eu digo artigo, o, le. Então vai, je, le, me, que. E aí a gente faz o biquinho realmente, com o E, sem nenhum acento, e com o U. Tá ok? Alguma dúvida aí? Bonsoir, Noemi. Très bien. Então eu vou passar um exercíciozinho para vocês. Vamos fazer um exercício juntos? Bora lá. A mon avis. Você vai colocar um exemplozinho aí para mim, com a mon avis e je pense que. Complete aí para mim essas duas, ou seja, a mon avis e je pense que, utilizando tudo que nós vimos aí na live de hoje. Vou esperar um tempinho aqui e aí a gente já corrige. Eu vou dar um exemplo do que nós temos utilizado, tá? Bora lá. Então, lembre-se, não esqueçam de enviar aí, de utilizar o aviãozinho e
de fazer o print e marcar a arte loja e o professor aqui, hein? Le Francês. Não esqueça de me marcar também nessa incrível live de hoje, tá? Pessoal, peço desculpas aí pelo atraso, mas é porque o meu celular ele estava com uma bateria um pouquinho fraca, eu tive que dar uma carga nele antes, tá bom? Très bien, mes amis. Bora lá então? Vamos lá. À mon avis, vous allez connaître la France. D'accord? À mon avis, vous allez connaître la France. Então, na minha opinião, sim, você vai conhecer a França, com certeza. E je pense que vous allez parler français en France. E eu tenho certeza que eu acho que, utilizando este contexto, mas eu tenho certeza, tá? J'ai vraiment la certitude que vous parlez français en France, lá na França, tá? E para isso eu quero te ajudar. Não esqueça, então, da Semana da Fluência no Francês. Começa amanhã, totalmente online e gratuito, com muito conteúdo bacana para você deslanchar e destravar o seu francês. Tá bom? Pessoal, então é isso a live de hoje. Isso que eu quero dizer é tudo isso, todo esse conteúdo, todas essas dicas aí. E eu espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê na próxima live aí, próximo domingo. Dimanche prochain à 19h30. Nous avons rendez-vous ensemble. D'accord? Então, bora lá. Isso, Gleuza. Je pense que j'ai besoin de connaître Lyon, en France. Bravo! Oui, cette ville, elle est merveilleuse. Essa cidade é maravilhosa mesmo. Lyon, c'est incroyable. Très bien. Gleuza, aqui a gente só vai adicionar a conjugação do avoir. Então, vai ficar assim, tá? J'ai besoin de... Tá ok? Porque se não colocarmos o j'ai, como que acontece? Ficaria apenas assim, ó, eu acho que, eu necessidade de. Então, lembre-se, a gente conjuga o verbo avoir. Por isso que nós utilizamos aí o verbo ter, para dar esse sentido, de ter necessidade de. Então, eu tenho necessidade de. Subentendendo, compreendendo, eu preciso, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Foi realmente um prazer, c'était un plaisir d'être ici avec vous. E a gente se vê logo mais, hein? Salut!